Rio, um passeio pela história. Com o professor Milton Teixeira. Oferecimento Centro de Medicina Nuclear da Guanabara. Diagnósticos médicos de qualidade. E Café Evoluto. É bem melhor, tem mais sabor. Pede Evoluto. Olha, minha gente, Milton Teixeira hoje, o professor Milton Teixeira, o timoneiro da história aqui na Band News FM, vai conversar sobre datas comemorativas, todas elas agora, nos próximos dias. Uma semana inteira. Uma semana inteira. Então temos no dia 19 de abril o dia do Índio, dia 21 de abril o dia de Tiradentes, também no dia 21 de abril a inauguração de Brasília, Brasília faz aniversário, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Lembra disso? A gente tinha que decorar isso, sabia de cor e salteado aos 3 anos. E 23 de abril, dia de São Jorge. Querido Milton, conta pra nós então, vamos começar pelo dia do Índio, que abre esse calendário de dias comemorativos. Sim. Qual é a... Bom, o Brasil dizimou os índios, mas criou uma data para eles. Exatamente. E olha, até 1945 era feriado nacional. Não propriamente por causa dos índios. Acontece que 19 de abril também era aniversário de nascimento de Getúlio Dornelles Vargas. E ele foi feita uma conferência no México determinando que todos os países latino-americanos deveriam homenagear seus povos indígenas. Isso lá nessa época já? Já em 1942. O interessante é que essa convenção não determinava qual dia deveria ser o dia do índio. E o Getúlio colocou no dia 19 de abril para coincidir com o aniversário dele e transformá-lo numa data magna nacional. Quer dizer, não havia nenhuma outra razão que pudesse justificar essa data? Não. Ela foi aceita, existe um documento que ela foi aceita no dia 19 de abril e a partir dessa data passou a ser o dia do índio. Mas na verdade tinha o dedo do Dr. Vargas por trás, né? Afinal de contas, ele era o cacique maior desse país, né? Talvez por isso, né? Ao final de contas, não deixa de ser um cacique. Então, não tem nenhuma data indígena relacionada em 19 de abril. Não é aniversário de Rondon. Não, se você tivesse que botar o dia do índio, seria 21 de abril, um dia antes da chegada dos portugueses. Foi o último dia do índio. A partir dali acabou a paz dele. É verdade. O certo seria o 21. Deixa eu interromper aqui o dia do índio para dar uma mensagem aqui do Mário Manhães, nosso ouvinte. Acaba de acontecer acidente na Presidente Vargas, pista central entre 2 ônibus próximo à Faculdade Estácio de Sá, na Praça 11. Então, atenção, você que está aí nessa região, acidente envolvendo 2 ônibus, pista central da Avenida Presidente Vargas, entre 2 ônibus, próximo à Faculdade Estácio de Sá, na Praça 11. Muito obrigado ao Mário Manhães. A gente já vai botar nossa equipe de reportagem para saber como é que está a situação. E vai dar um nó no trânsito. Pois é, 2 ônibus, imagina. Bom, então temos aí o dia do cacique, né? Poderia ser mais apropriado, o dia 19 de abril. Agora, ô Milton, não sei se você tem esses números na memória. Qual chegou a ser a população indígena no Brasil? Bom, tudo é baseado em estimativas. Afinal de contas, não tínhamos recenseamento em 1500, mas eles calculam que existissem 2,5 milhões de índios no Brasil. É uma população pequena, comparado com o território, mas é bem maior do que o que nós temos hoje. Hoje nós estamos reduzidos a uma fração disso. Nós tínhamos basicamente... Parece que hoje são 500 mil. 500 mil. Nós tínhamos basicamente 3 grupos. Não acho. 3 tribos. 3 povos. Né? 3 grandes povos. O principal, assim, o que é mais interessante para nós, o que gerou maiores filhotes, foi o grande grupo Tupi-Guarani, que ocupava boa parte do litoral da região sudeste, e batizou as regiões até hoje, Guanabara, Paquetá, Jacarepaguá, e geralmente com nomes corretos, né? O índio só não dava nome aos morros, porque ele tinha medo dos morros, dizia que o diabo morava nos morros. E olha que naquela época não tinha um comando vermelho. Olha. Era o diabo. É porque ali caiu raios, nuvens e tudo mais. E eles davam nomes assim. Até hoje nós falamos tupi sem saber. A palavra pipoca é tupi. Não é tradução de popcorn, não é pipoca.
quer dizer estourar, guri, criança, e por aí vai. Talvez o popcorn é que tenha se apropriado, nada impede, né, dessa origem indígena da palavra. Né? Ou indígena de lá, né? Também tem isso, que eles também prezam. Uma notícia aqui que eu estava vendo simultaneamente, atualmente, ainda a despeito de tudo que já foi destruído, das comunidades, enfim, tribos, povos que já foram dizimados, ainda se fala no Brasil mais de 150 línguas e dialetos indígenas. Exato, e o 157 a informação que eu tive. Agora, o curioso não é isso, eles têm uma internet, eles têm uma língua comum. Exatamente, chama-se Nhengatu. Nhengatu, que os padres jesuítas chamavam de língua geral, ou língua boa, ou tupi-guarani. A tradução literal é língua boa. Agora, você falava dos povos. O principal foi Tupi-Guarani. Teve o G, né? O G, o Goitacá, né? Que nós traduzimos como Goitacazes, que também dominava alguns trechos do litoral. Essa turma lá de Campos, o Goitacá, né? Eram os índios corredores. Eles eram bastante ferozes. E tinha os outros índios que não se enquadravam entre esses dois, que eram chamados vulgarmente pelas duas comunidades de Tapuia. Tapuia quer dizer os outros. Os outros, né? Os outros. Quer dizer, Tapuia quer dizer os outros na língua tupi-guarani? Exato, são os outros. Não eram os que não se enquadravam no esquema. Eles viviam muito bem organizados em tabas, que eram as ocaras. Cada oca cabia uma família inteira, sem divisões internas. Era impossível ter fofoca, porque todo mundo via tudo. A educação sexual era ao vivo. A mulher podia casar e ter no máximo 2 filhos. Se tivesse um terceiro, tinha que doá-lo ou então abandoná-lo para evitar a superpopulação e evitar outros problemas. E eles tinham um sistema de respeito e organização que impressionou os colonos lusitanos. Basta dizer que numa guerra um índio não matava, em hipótese alguma, uma mulher, uma criança, um velho, um homem desarmado ou um covarde. Era desonroso matar um covarde. Era desonroso porque o homem que fugisse, né? Em tese, quando você mata uma pessoa, você absorvia as qualidades dessa pessoa. Então, se você matasse uma mulher, você viraria uma mulher. Hoje em dia sairia até numa revista social, mas naquela época isso não era bem visto. Agora, esses três povos, vamos lá, vamos geograficamente, rapidamente tentar distribuir. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani pegava desde o sul do Brasil até quase o Rio Grande do Norte. Ali já entrava... O litoral. O litoral, basicamente o litoral. Ali entrava o grupo G, Tabajaras, aquela turma toda, Barra Pesada. Ali onde? Depois do Rio Grande do Norte. Mas seguindo pelo litoral? Seguindo pelo litoral, o interior, ficavam os tapuias, ficavam os outros, né, que não conseguiam ocupar o litoral, porque o grupo Tupi era muito unido. Eles tinham um sistema de ligações, eles conseguiam se comunicar em distâncias que hoje em dia seriam inimagináveis por nós civilizados. Eles conseguiam transmitir mensagens com uma velocidade, com uma rapidez incrível. E olha que eles eram péssimos navegadores. Tudo era feito por terra ou por instrumentos musicais. A pesca de mar, comparada à pesca de rio, que sempre foram muito piscosos. Sim. Tá bom? É uma pesca de risco, né? As canoas indígenas não eram próprias para sulcar o oceano. Na verdade, elas percorriam rios assim. Você tem casos de canoas documentadas que transportavam 80 pessoas. Verdadeiro encoraçado, passava a Baía de Guanabara. No Museu de História Natural de Nova York, tem uma canoa, uma canoa da Nova Guiné, que era tocada a remo, acho que eram 60 remadores. É uma peça, está levantada assim no teto, é uma peça assombrosa, assim, construída à mão, feita à mão, tá? É um tronco só, minha gente. Nós fazíamos isso aqui, e espantava os portugueses pela quantidade de pessoas transportadas. Aqui houve a famosa Batalha das Canoas, que foi em julho de 1566, que quase que o Estácio acaba ali, né?
Felizmente nós vencemos os índios, né? Os índios atacaram os portugueses com 180 canoas, os portugueses só tinham meia dúzia de canoas. Mas aí aconteceu um episódio, diz a lenda que apareceu nos céus São Sebastião, e aí, estimulados por essa visão, os portugueses foram à luta e venceram. Mas tinha um pólvora, né? Existiu o Frei Vicente Salvador, ele conta a história verdadeira. Diz que a canoa de munições dos índios inimigos explodiu, a mulher do cacique inimigo se assustou, correu para dentro do mato, o cacique correu atrás da mulher, os índios correram atrás do cacique, os portugueses venceram a batalha por WO. Como isso não ficava muito bonito, na história colocaram que apareceu São Sebastião e tudo mais. Bom, só para então a gente mapear aqui, os Tupi-Guarani ocupavam o litoral todo do sul até o Rio Grande do Norte, o G e Goitacazes, né, que é a mesma coisa, os Goitacazes. Goitacá era um nome local, né, dado pelos daqui. Goitacá quer dizer Uitacá, né, o índio não pronuncia o J nem o G. Não existe Jacarepaguá, existe Iacarepaguá. Não existe jiboia, existe mas agora, iboia. Campos dos Goitacazes, esses índios estavam ali, então? Estavam aí. Quer dizer, você tinha não gostavam nem um pouco dos portugueses. Você tinha o Tupi-Guarani predominando no litoral, mas em alguns bolsões você tinha outros povos. Esses bolsões isolados. Tá, só para concluir a parte do Dia do Índio, quem comeu o bispo Sardinha? Foram os tupinambás? Em tese, sim. O bispo Sardinha é um dos primeiros aqui do Brasil. Ele teve o azar de sofrer um naufrágio e os tabajaras deram cabo dele. Os tabajaras, né? Não foram tupinambás. Os tabajaras deram cabo dele. Comeram um homem. Agora... Comeram um homem no sentido literal. Literal, bem cortado e bem assado. Bom, vamos agora para o dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Certo. Bom, Tiradentes é o patrono cívico da nação brasileira, né? Inclusive, dia 28, eu vou fazer uma palestra sobre a herança do desenforcado na Escola da Magistratura, na rua Dom Manuel 26, segundo andar, às 9h30 da manhã. Tiradentes é uma figura importantíssima para a história do Brasil. Ele representa talvez o primeiro herói popular, né? Porque até então nós só tínhamos marechal, general, rei, não sei o quê, e de repente era um cara idealista que se envolveu num movimento onde não tinha nenhuma condição de dar certo aquela situação que eles pretendiam. Eles queriam separar o Brasil de Portugal, mas na verdade não era bem o Brasil, era mais Minas Gerais. Queriam a independência de Minas. Exatamente. Que era o estado mais rico do Brasil. Com certeza. Era a capitania mais poderosa. Minas é um caso único na história planetária. Curiosamente coincide com o Brasil, é um caso que não tinha nada naquela região. E em 50 anos surge ali uma cidades fulgurantes, algumas delas com riquezas e obras de arte que na Europa levaram séculos para surgir, e aqui no Brasil em 50 anos sob o influxo do ouro, né? Então era uma sociedade já culta, já tinham pessoas ali com enorme cultura e sabedoria, e claro, né, ninguém aguentava o imposto que o governo cobrava. Imagina, 20% sobre os ganhos do trabalhador, ninguém pode suportar isso. Era o quinto, né? O quinto. Era o famoso quinto. Já estava atrasado. O quinto dos infernos. É o próprio, né? Já estava atrasado há muito tempo. Um grupo de intelectuais se reunia em residências assim e pretendia fazer um movimento. Na verdade, se você quiser ser gélido no seu juízo, nada foi feito. Aliás, foi essa a defesa do advogado dos Inconfidentes, José de Oliveira Fagundes, quando eles foram presos. Eles foram defendidos na justiça. O advogado disse: olha, não ocorreu nada. Tudo não passou de conversa de salão. A verdade foi essa. Nada tinha sido feito, nada estava organizado. Era um motim assim com pouquíssimas, se não nenhuma possibilidade de dar certo, onde estava envolvida uma elite riquíssima, e um dos elementos de comunicação, e talvez o mais animado de todos, justamente era o menos rico de todos, era o cara assim mais remediado, que era o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nascido de uma família boa portuguesa, uma família... O pai tinha posses, ele estudou com o tio, aprendeu mineralogia, aprendeu a tirar os dentes. Naquela época, de ser dentista, você tinha que agir rápido, né? Não existia anestesia, você tinha que ter um alicate
e puxar o dente com rapidez. Num só tranco. Num só tranco. Quanto mais eficiente você fosse, melhor dentista você seria, porque a pessoa sentiria menos dores. E naquela época era isso, dentista. Não existia nenhum tipo de Dava prótese. um álcool, às vezes, para inebriar o paciente. Tomavam umas cachaças e tudo mais. O fato é que Tiradentes pagou o pato exatamente por ser o menos rico. Né? Naquela época, a justiça no Brasil praticamente não condenava quem era rico, né? O pobre é que pagava o pato, não é como hoje. E ele também, pelo que consta, manteve uma conduta digna, né, em relação aos seus princípios. Nos primeiros 3 interrogatórios, ele negou. Mas depois ele inclusive assumiu posições que ele não tinha. Eu imagino, lendo os autos da devassa, eu imagino pelas palavras dele que ele foi torturado. Porque não é possível um homem negar o movimento 3 vezes e depois assumir com aquela veemência. Com a veemência, assim, ele deve ter apanhado bastante. Uma vez condenado, ele foi executado no Rio de Janeiro. Em que local exatamente ele foi enforcado? A forca ficava onde hoje é a Avenida Passos. Ali era o Largo de São Domingos, não tinha nada construído. E seria mais ou menos na altura da Avenida Passos com Rua Buenos Aires. Como eu disse, não tinha nada ali construído. Tiradentes foi enforcado sem barba, sem bigode e sem cabelo, como era a tradição à época. Esses atributos pilosos ele ganhou na República quando quiseram equipará-lo a Cristo. Depois do fim do Império, minha gente, o Brasil republicano precisava de um herói, né? Sim, e quem melhor encarnava era Tiradentes, que era uma figura popular, ele não era nenhum marechal, nenhum general. Que aumentava a distância entre a República ascendente, né? Jovem, e a sua ex-metrópole, né? A República não sabia também como lidar com o povo, então para substituir a igreja, substituir Cristo, elegeram Tiradentes como Cristo. Então botaram ele com devoção. Uma corrente importante, predominante entre os oficiais militares e tal, que instauraram a República no Brasil, era o positivismo. Exato. E o positivismo era ateu. Negava. Então criaram um Cristo brasileiro. Inclusive, se vocês pegarem a imagem alegórica de Tiradentes, ela é muito parecida com a imagem alegórica de Jesus Cristo, que também não deve ter nada a ver com esse Jesus Cristo que a gente vê bonito, de olhos azuis, com aquela barba, feição e tal. Não, e tem o negócio, Cristo morreu na cruz para nos salvar, Tiradentes morreu na forca para nos libertar, tinha toda uma ligação. Não sabemos como era o rosto dele, devia ser um homem bonito, porque ele teve pelo menos 7 filhos com 7 mulheres diferentes, sem ser casado com nenhuma delas. Isso arrancando o dente. Ele tirava muito mais que o dente. Inclusive, quando o corpo dele foi destrinchado, a única parte que ficou no Rio de Janeiro foi a perna esquerda, que foi colocada em exposição no distrito de Cebolas, que era onde ele morava, aqui no Rio. Cebolas fica em Paraíba do Sul, ainda está lá a cidadezinha, está muito parecida como Tiradentes a deixou. E lá ele vivia com uma amante, dona Ana Mariana Barbosa, que, por sinal, olha que união moderna, ela era casada. E o marido parece que aceitava muito bem esse homenagem, José Barbosa Teixeira, que não é meu parente. Então a coisa era assim. E quando colocaram a perna, ela mandou recolher a perna do Tiradentes, provavelmente não era a parte que ela gostaria de ter salvo, mas foi o que ela pôde salvar. E depois, 50 anos depois, quando ela morreu, ela pediu em testamento para ser enterrada com a perna. E foi cumprido o testamento. Em 1972, no Sesc Centenário da Independência, foi feita a exumação dos restos mortais dela. Foi fácil achar o esqueleto, era o único esqueleto com 3 pernas. E agora o esqueleto de ambos está exposto no Museu de Inconfidência em Cebolas, Paraíba do Sul. Bom, ok, minha gente, vamos então para a terceira data, já estourando aqui o nosso texto, mas enfim, a conversa fica muito boa. Também no dia 21 de abril, a data da inauguração de Brasília. Acho que essa, como é mais recente, conhecimento geral é maior, a gente pode... sim, né? E o JK fez coincidir 21 de abril com Tiradentes. Agora, o engraçado, pouca gente se lembra, é que na época também celebrava essa descoberta do Brasil no dia 21 de abril, que ele queria fazer coincidir com Tiradentes
e com a inauguração de Brasília. Então, os alunos naquela época na escola aprendiam que o Brasil tinha sido descoberto a 21 de abril. Eu tenho livros infantis, assim, dessa época. Né? Então, Brasília foi uma decisão que até hoje muita gente contesta, até hoje muita gente questiona. Né? Mas o Brasil funcionou melhor depois daquilo, trouxe problemas, mas trouxe mais soluções que problemas. Né? Permitiu a ocupação do interior do Brasil, era um dispositivo constitucional que já vinha de 1823, era um dispositivo constitucional e foi feito dentro do mandato de um presidente, porque se deixasse para outro não ia sair porcaria nenhuma. Então, é um marco, hoje é um marco cultural da humanidade. A gente não pode julgar a arquitetura de Oscar Niemeyer pela craveira de alguns políticos que lá estão. Realmente, a Constituição de Brasília teve o fator negativo de isolar os governantes do povo. Que aqui você chegava no Palácio do Catete e podia dar um soco na janela. Acorda, vagabundo. Olha aqui, não sei o quê, tá faltando água, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Getúlio andava pela rua, ele saía do Palácio Guanabara e para o Palácio do Catete a pé. Vê se a Dilma pode fazer isso hoje. Então é complicado, né? É complicado. Bom, então, ocorreu isso. Brasília isolou. 21 de abril, dia de Tiradentes, também de inauguração de Brasília, em 1960, minha gente. 21 de abril de 1960. Brasília agora tem 55 anos. 55. Me lembro ainda do Rio de Janeiro, capital do Brasil. Me lembro sim, eu nasci nele. Bom. Dia 22 de abril, nossa penúltima data a comentar aqui no Passeio pela História. Tivemos o descobrimento do Brasil. Sim. Foi acidental ou não foi acidental? É claro que eles conheciam isso aqui. O próprio Cabral, quando partiu lá de Portugal, ele recebeu uma carta do rei dizendo para desviar a frota e tomar posse das terras ali existentes. Então, até o rei já sabia onde então a história de que eles estavam querendo chegar à Índia não é verdadeira? Não, eles iam para a Índia, mas já que você vai passar por ali, desvia a rota e toma posse das terras. Tava tudo ali. Uma coisa que pouquíssima gente sabe, já que descobrindo o Brasil é mais ou menos manjado, é que tem restos de Cabral no Rio de Janeiro. Sim. O Cabral foi enterrado na Igreja da Graça, em Santarém, em 1520, completamente esquecido. E ficou no túmulo da mulher, na lápide tem 11 linhas, 7 falam da mulher, 4 falam dele. Perdeu-se a noção de onde estava essa lápide, as pessoas deixaram de saber onde é que estava o Cabral. Só em 1839 que um pesquisador brasileiro, Francisco Adolfo de Varnhagen, redescobriu o túmulo do Cabral. Ou seja, Cabral, um português, descobriu o Brasil e um brasileiro descobriu o Cabral. Em 1873 foi feita uma exumação e encontraram que seriam restos de 3 pessoas. Como não sabia quem era, deixaram tudo mais ou menos como estava. Em 1903 fizeram outra exumação e acharam 6 restos, sendo que tinha até um esqueleto de mulher e um esqueleto de criança. Aí justo, tiveram filhos, clonagem lusitana? Não, na verdade a exumação de 1873 foi muito mal feita. Então, como não dava para saber quem era o Cabral, pegaram um pouquinho do pó de cada um, assim, e botaram no envelope e mandaram para o Rio de Janeiro. Não sei se mandaram pelo correio, sei lá como é que fizeram. E hoje esses resíduos mortuários estão na Igreja do Carmo da Antiga Sé, ali na rua 1º de Março, esquina de rua 7 de Setembro. Que é lindíssima, né? É lindíssima e pouca gente sabe que ali existem restos de Cabral, em exibição os resíduos mortuários, né? É engraçado que em 2005 eles abriram o túmulo para recuperá-lo e pensando que iam encontrar ossos, encontraram um envelope. Abriram o envelope, tinha um pó preto e Cabral virou o pó. Virou um pó preto. Literalmente. Botaram agora, deve ter posto um envelope melhor do Sedex, que é mais bonito. Finalmente, dia 23 de abril. São Jorge, São Gonçalo, São Jorge. São Jorge, né? Que Debré já anunciava como uma das mais expressivas procissões públicas. A igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge está ali no Saara, no Campo de Santana, fazendo esquina com a Praça da República. É uma igreja muito bonita e ela era destinada originalmente a São Gonçalo Garcia, padroeiro dos solteiros. A igreja de São Jorge era próxima à Praça Tiradentes. Só que em 1855 a igreja rachou de cima a baixo e eles se homiziaram na igreja de São Gonçalo, entraram num acordo e hoje ainda dividem a igreja, São Gonçalo Garcia e São Jorge. São Jorge é o mais famoso.
Aqui padroeiro de vários países. A Alemanha o tem como padroeiro, a Inglaterra tem como padroeiro. Mas não por causa dos solteiros, né? Não, o solteiro é São Gonçalo, né? Ele não deixou de ser famoso, o São Gonçalo, por causa dos solteiros, que precisam de proteção até hoje, né? Ah, sim, bom, não tem... São Jorge se impôs por ser o santo guerreiro, por causa militar. da Umbanda. O que fez a fama de São Jorge aqui no Brasil? Um pouco de tudo isso, porque os negros o identificavam com seus orixás. São Jorge, como diz a música, né, nasceu na Capadócia, onde hoje é a Turquia, foi mártir do cristianismo. Ele nunca atacou um dragão. O dragão, na verdade, representa o mal. E foi um santo muito curioso, porque em determinada época o Vaticano o desautorizou, alegando que ele não existia. Que besteira que depois foi desfeita. São Jorge realmente existiu, foi um mártir do cristianismo, morto ali pelo Diocleciano. Diocleciano foi o maior autor dos mártires cristãos. Esse cara era de lascar. Hoje ele pegaria uma CPI no Congresso. Mas não foi sobre Diocleciano que o Império Romano se converteu ao cristianismo? Ou foi Constantino foi o sucessor do Diocleciano. Diocleciano fez a última perseguição, a 10ª e última perseguição. E ele foi o mais severo de todos, foi o mais assassino. Foi ele que matou São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, matou Santa Inês, matou uma série de personalidades. Se você for somar tudo aí, a maior parte morreu sob Diocleciano. Diocleciano se dedicou a isso. E olha que eu fui um bom administrador, apesar dessas loucuras todas. Ele manteve o Império unido e prosperando. Mas o que se pode fazer? Não é pela violência que o mundo anda. Então, e São Jorge, ele hoje é importante na Umbanda, no Candomblé e na Igreja Católica. Ele é importante para 3 crenças. Tá aí São Jorge, dia 23 de abril, encerrando uma semana movimentada E dia 24, nosso super passeio por Nikit. Grande Nikit. Exatamente, dia 20. Qual vai ser o roteiro, então? Nós vamos nos encontrar dia 24, sexta-feira, às 14 horas, na estátua de Araribóia, em Nikit, em Niterói, na Estação das Barcas. Muita gente pergunta, onde é que é essa estátua? É na Estação das Barcas, lá em Niterói, e dali vamos sair a pé pela orla e conhecer as obras de Niemeyer e a beleza da cidade de Niterói, até o Museu de Arte Contemporânea, obra-prima do arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada a 7 de setembro de 1996. Perdão, eu vou só brincar aqui um pouco para a gente concluir. O passeio começa, portanto, dia na quarta. Na sexta. Na sexta, que horas? 14 horas. 14 horas, a concentração, a ponte de saída é as barcas. Na estação, em frente à Estação das Barcas, você tem a estátua do Araribóia. Isso, é fácil de me achar, só procurar o guia mais gordo. De óculos assim, sou eu. Se esse negócio de andar emagrecesse, eu já estava com 40 quilos. Eu quero pegar uma carona para fazer a brincadeira. O seguinte, muita gente considera, como o Milton falou agora, o MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, obra-prima do Niemeyer. Eu insisto que gosto mais do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto menos. O Alvorada é lindíssimo, é uma coisa deslumbrante, assim, a arquitetura. O Planalto também é lindo, um prédio lindo, tá meio poluído ali, muito carro em volta. O da Alvorada foi o primeiro inaugurado em 58. E sobre o MAC, à época, eu fui contra qualquer intervenção ali, porque eu entendia que aquela paisagem não precisava de nenhuma presença humana para melhorar, nenhuma. Dali você vislumbra a entrada da Barra, Fortaleza de Santa Cruz. É uma linda vista. É uma coisa em louco. E o prefeito Jorge Alberto Silveira, à época, diante das minhas críticas à ideia de se fazer uma construção ali, ainda que um museu, ainda que do Niemeyer, argumentou comigo de que se não fosse aquilo, a especulação imobiliária tomaria conta da área. Como se não fosse ele próprio, como prefeito, a principal autoridade capaz de impedir que essa especulação acontecesse. Mas e aconteceu. Aconteceu, isso quer dizer, quis o tempo que aquela área fosse toda tomada de espigões, menos o platô
onde foi construído o museu. Sim. E aí eu tenho que render homenagens ao pragmatismo da coisa que pelo menos nos deixou um museu belíssimo. Você quer ver uma coisa que pouca gente sabe? Embaixo do MAC tem uma caverna natural. Sim. Onde mora gente, ou seja, embaixo trogloditas, em cima uma arquitetura. Meu querido, eu quero dizer o seguinte, eu sou, como você sabe, morei em Niterói muitos anos da minha vida, conheço essa caverna. Sim. Conheço, ela era usada por pessoal que tirava mexilhão, para cozinhar mexilhão. Sim, mora gente lá. E morava gente lá no meu tempo de moleque, de vez não é que morasse, ficava ali um tempo, saía e tal, porque a maré ali às vezes inunda. Ali é a ilha da Boa Viagem, que é outro lugar que, aliás, merece um dia uma visita específica. Sim, a Ilha da Boa Viagem é lindíssima, com a capela do século XVII, mantida pela Irmandade dos Escoteiros do Mar. E ali eu passei muitos dias, no tempo que era Lobinho, essas coisas e tal, e frequentava muito, porque depois meu pai morou ali, mas a Ilha da Boa Viagem é uma preciosidade muito reproduzida em muitas pinturas. Era chamada Ilha Santa, nós vamos vê-la, não dá para subir lá no alto, porque realmente é muito puxado, são mais de 170 degraus, e é muito puxado, mas nós vamos visitar. Bom, agora se prepare, porque em maio a Band vai promover um super passeio, mas este é um segredo de Estado. Mas esse vai ser um super passeio no dia 17 de maio. Então, se prepara. Mas é segredo. Este vai ter lugar para todo mundo. Maravilha. E vai ser feito pela primeira vez na história do Rio de Janeiro. Pronto, olha aí. Prepare seu coração. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Querido Milton, um beijo pra você, Rio, um passeio pela história, volta na próxima sexta-feira, bom feriado, bom passeio e até lá. Até lá, obrigado. Um abraço.